Bom dia, meus irmãos, nesse segundo domingo da Quaresma. Hoje, Deus vem nos fazer um questionamento sobre a nossa convicção da nossa fé. Algo fantástico e muito precioso para nós. Você ter a convicção de que você é um verdadeiro, exímio filho de Deus e que está disposto a testar essas mudanças, essa nossa fé perante Deus. Então, como vamos falar do Antigo Testamento, uma passagem bíblica desde o primeiro tempo do homem, Noé, que Deus confirma a ele o seu legado, que não é exterminado, e Deus poupa uma parte da geração. Então esse legado depois acontece uma atrocidade. Abel mata Caim, Caim mata Abel, quer dizer. Então, vejamos que sinais de morte vai ser contado hoje aqui por Abraão. Quando Deus pede para que ele sacrifique o seu filho. Naquele dia, Deus pôs Abraão à prova. E Deus vem nos colocar à prova hoje. Diante de tantos sinais de morte, ele diz: eis que eu ponho diante de ti o fogo e a água, o bem e o mal, a vida ou a morte. Hoje você vai escolher de que lado você quer ficar. Ele respondeu: aqui estou. Veja que num pecado cometido no paraíso, Deus perguntou a Adão: onde é que tu estás? Eu vi o barulho dos pés. Deus queria uma resposta de Abraão. Então hoje, Deus vai querer uma resposta convincente, sua, ou segura, verdadeira. Aqui estou, ele disse. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque. Sempre quando eu digo assim, quando vocês lembram, a gente lembra a passagem do Antigo Testamento, eu sempre digo assim, que houve uma sagrada família no Antigo Testamento. Quem foi? Abraão, Isaque e Sara. Por que eu digo isso? Porque a Sara teve uma gravidez tardia e uma promessa de Deus. Foi da promessa de Deus que nasce Isaque. E Deus pede para que esse filho, nascido de Isaque, representando antecipadamente que é Jesus o Cordeiro, porque na antiga Páscoa era imolado um cordeiro para celebrar a Páscoa, mas também era feita atrocidade, fora do tempo da Páscoa se cometia crimes, matavam as pessoas, faziam sacrifício de pessoas, e isso era abominável, Deus não queria. Aí você vai dizer: pois então por que Jesus quis que Abraão sacrificasse o seu filho? Para provar que o que ia acontecer naquele momento de Abraão, que o sacrifício feito, aceito por Deus, não é a morte, é a vida. Por isso que o anjo interfere e diz, vamos ver aqui: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, oferece aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Sempre houve essa história de monte, Elias, Moisés, Jesus. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, como Jesus foi erguido na cruz, o cordeiro imolado, colocou a lenha em cima e amarrou o filho e pôs. Jesus foi pregado na cruz, Jesus estava imobilizado, com as mãos e os pés amarrados, e Abraão amarra o filho em cima de e coloca a lenha para ser queimado. É diferente, tudo bem, colocou a lenha em cima e amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Por isso, hoje é esse chamado. Chama você: fulano, onde é que tu estás? Eu te mandei tu visitar um doente.
Eu te mandei te perdoar. Eu te mandei você fazer nessa quaresma sacrifício, jejum. Por que que eu não ouço? Por que que não sobe da terra o teu louvor, filho? Veja que Deus aqui chama Abraão. Abraão, Abraão, onde é que tu estás? E ele respondeu, aqui estou. Viu? Você tem que ficar de sentinela para a hora que o Senhor Deus chamar. E o anjo lhe disse, imagina se Abraão não tivesse ligado com Deus, tinha cometido um assassinato, não tivesse dado atenção ao anjo, Abraão tinha matado Isaac. Estava toda a história perdida. Veja que aqui é um legado para que nós ficamos atentos ao chamado de Deus. Deus, Abraão, aqui estou, porque no começo da leitura diz aqui, Deus pôs a Abraão à prova, e você vai ser colocado à sua prova durante a sua vida. E o anjo lhe disse, não estenda a mão contra o teu filho, e não lhe faça nenhum mal. Por quê? Porque Deus, ainda o cordeiro imolado, que era para ser imolado, Deus vai fazer um teste a Abraão para ver se Abraão realmente é um homem temente a Deus. Mas quem tira a vida é só Deus. Por isso que essa antecipação do cordeiro representando Isaac, Jesus, que eu sempre digo que a Sagrada Família, Abraão, Isaac e Sara, que teve uma família nobre também no Antigo Testamento. Então está aí, uma antecipação de tudo. E depois nós são três coisas que eu sempre gosto de lembrar, que é a família de Isaac e Abraão, que é o primeiro elo da aliança da fé. Depois, então, a confirmação, o anjo diz a Maria. E depois, então, outro acontecimento, depois, que é João Batista e Zacarias. Que isso representa, entre esse intervalo, uma antecipação do que tinha acontecido no Antigo Testamento, que eu estou falando aqui, essa menção hoje. Eis que o anjo do Senhor gritou do céu dizendo, Abraão, Abraão, né? E ele respondeu, aqui estou. E o anjo lhe disse, não temas, não fazer nada contra o teu filho, e não lhe faça nenhum mal. Agora, porque diz assim, Deus diz, não matar. Os 10 mandamentos, dito por Moisés no Monte Sinai pelas tábuas da lei, está bem claro, deixou bem visível os 10 mandamentos. E Isaac aqui é o colocado como uma referência do sacrifício de pessoas que eram feitas naquele testamento contra o desejo de Deus. Porque o sacrifício, matar o humano, não perdoa o pecado. Só Deus poderia vir, Ele mesmo em pessoa, e oferecer como sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento, um cordeiro. Eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o anjo lhe disse, não tenhas contra o menino. Agora sei que tendes, Deus, pois, tem fé em Deus. Não recusasse teu filho único, como Deus não recusou também o seu filho único. A promessa de Deus feita a Abraão e a promessa de Deus feita aos nossos antepassados, que de uma virgem, como diz Isaías, nasceria um rebento daquele que ia expiar o nosso pecado, que é Jesus. Abraão, erguendo os olhos, viu um cordeiro preso num chifre. Sim, esse cordeiro visto era o cordeiro pascal que era sacrificado todo ano da celebração da Páscoa. Esse é o cordeiro que era derramado sangue nos umbrais das portas, que Abraão viu. Entende? Veja que Jesus, Deus proibiu que o homem sacrificasse vida humana para expiar pecado. Mas sim aqui, Abraão então, no lugar de Isaac, sacrifica um cordeiro. Esse cordeiro representa também toda a aliança feita do Antigo Testamento aos nossos antepassados, e a Páscoa que era celebrada. Ele matou um cordeiro, né? Não comer nada cru, assado, como ele disse, né? Abraão, erguendo os olhos, viu um cordeiro preso pelo chifre. Foi buscá-lo e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu. Ele disse, juro por mim mesmo,
Porque Deus não pode jurar por nenhuma coisa porque não tem concorrente. Então Deus jura por si mesmo. Oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu Filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como a estrela do céu e como a estrela da areia da praia do mar. Teus descendentes conquistarão cidades dos inimigos, por tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque me obedecessem. Toda pessoa que tem convicção da fé, que acredita no pai Abraão, o pai da fé, esse que mesmo assim, por uma ordem de Deus, ele não recusou o seu único filho, mas a representatividade aqui legítima de um Deus que antecipava a Páscoa pela morte de um cordeiro, essa cena de Abraão e Isaque nu, é essa celebração também que nós celebramos hoje, o Cordeiro de Deus imolado pela nossa fé, que acreditamos que Jesus está presente na Eucaristia hoje. Então aqui na leitura do Evangelho de hoje, diz o seguinte: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro e Tiago e João, ele levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Vendo a montanha, quando a barca de Noé, depois do dilúvio, ficou em cima do Monte Ararat, lá mais de 11 mil metros de altura. Essa figura é também a figura do louvor de Deus. Jesus se transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Aqui nós já temos a antecipação da ressurreição. Jesus mostra para os apóstolos a confiança para que eles acreditem na ressurreição depois de Jesus. Mas Jesus está antecipando aqui. Essa nuvem que vejam aqui, uma voz que vem do céu, que eles ouviram, pode ser que essa voz, esse monte, tenha sido a alma, um contato divino diretamente, como Jesus se transfigurou, e eles também, que depois da nuvem não viram mais ninguém, a não ser Jesus, essa voz que veio do céu. Com certeza que sim, porque a ressurreição nos coloca diretamente um contato com o divino, com o Criador. E com certeza que esses apóstolos tiveram antecipadamente essa sensação de ressuscitado, mesmo não tendo já morrido, porque Jesus também não tinha morrido. E transfigurou-se diante dele. Suas roupas, como diz assim, apareceram-lhe Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus sobre a morte que Jesus ia ter que passar. Então Pedro tomou a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui também representa a Santíssima Trindade. Moisés e Elias são a figura representativa de Deus do Antigo Testamento, porque não tinha sido confirmada a Santíssima Trindade. Mas aqui essas 3 tendas que Pedro diz, erguemos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Quer dizer, Jesus e Moisés e Elias representam a totalidade da figura da Santíssima Trindade. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu de uma voz e os encobriu com a sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. E que ele diz, e de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com ele.
Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém que tinha visto e que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles observavam essa ordem, mas começavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. A primeira vez que Deus se manifesta aos apóstolos, tinha falado, mas a presença real dessa vez é autêntica porque eles não entenderam, porque não tinham morrido. Porque para nós entender a ressurreição, temos que ter em contato uma visão beatífica com Deus cara a cara. Então eles não entenderam muito bem essa visão beatífica, porque não tinha sido concluído. Mas Jesus mostrou para ele, para incentivá-lo, né? Então hoje nós vivemos sinais de morte no mundo. Não é só os pais pegar os seus filhos, como fazia antigamente, sacrificavam nas montanhas, por atrocidade, por ritos. Quer dizer, hoje os sinais de morte são outros, são os homens que matam suas esposas, são os filhos que são abandonados. Não é preciso matar fisicamente, né, hoje em dia. Os sinais de morte são evidentes por toda parte. Mas eis que está no Antigo Testamento que Jesus vem dizer hoje: não cometer adultério, não mateis, não roubar, honrar pai e mãe. Está os 10 mandamentos. Então, se você cumprir esse rito, hoje em dia, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor traga para nós esse sinal de ressurreição, sinal de vida, não sinal de tanto túmulo. Mas olha, tem uma coisa, eu acredito na vacina, mas eu acho preciso que você precisa ser vacinado contra o vírus da descrença, da desordem, de sinais de morte no coração do homem. Volte teu coração para mim, não rasguei as vossas vestes, mas os vossos corações. Se isso for feito como Jonas fez, e tantos pedidos de socorro que subiram da terra, tantos homens que, como Elias, foi para o deserto porque Jezabel queria matá-lo, né, desejando a morte. Hoje nós temos que desejar a vida, não a morte. Que Jesus ressuscitado nas Eucaristias, que as igrejas estão fechadas, que hoje eu ofereci essa celebração, hoje só eu dentro da igreja, eu ofereci a Jesus. Senhor, ressuscita hoje, Senhor, mostra teu sinal do ressuscitado, todos aqueles que estão no céu com as vestes brancas, vem celebrar conosco, Senhor, encher essas igrejas que derramaram o seu sangue dos mártires. Venha, Senhor, venha dar um sinal de convicção de fé, que Jesus caminha conosco, Senhor, diante dessa tragédia. Muito obrigado.